Pai do Senhor. Pai do Senhor, Helena. Pai do Senhor, Isabela. Deus abençoe vocês. Vamos colocar de pé. Quero te convidar a você a abrir comigo no Salmo de número 96. Um salmo que eu gosto muito. Oro para que isso seja uma verdade nas nossas vidas, na nossa igreja. Salmo 96, versículo 1. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Amém, queridos? Você pode repetir comigo? Diga assim: porque grande é o Senhor. Esse grande que não mexeu nem comigo. Diga assim: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Pai, nós cremos nisso, por isso nós estamos aqui, Senhor. Diante da nossa pequenez, diante das nossas falhas e erros, nós queremos confessar que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado é o teu santo nome, Pai. Minha oração nessa noite é para que o Senhor revele essa grandeza aos nossos corações, para que tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, isso seja escancarado diante dos nossos olhos, para que nós possamos adorar na beleza da tua santidade, em reverência, em temor ao teu santo nome. O Senhor é um Deus que nos ama, que cuida, que nos guarda, mas o Senhor continua sendo um Deus que está sentado no mais alto lugar, na mais alta posição, acima de todos os seres, acima de todo o principado, acima de todos os anjos, com toda a autoridade. Pai, nós reconhecemos, ó Pai, que nós precisamos do Senhor. Entregamos esse culto, entregamos as nossas vidas, os nossos corações. Pai, dê ordem aos seus anjos para que eles estejam aqui conosco. Pai, que nós possamos cantar um cântico novo ao Senhor, que o nosso coração possa se alegrar em adorar ao Senhor, que possa fluir dos nossos lábios uma adoração verdadeira, uma adoração que toque o céu. Pai, não deixe a gente cair na rotina, não deixe a gente cair na religiosidade, não deixe a gente cair no costume. Pai, mas o Senhor tem uma experiência diária, o Senhor tem um maná a cada dia, o Senhor é o pão que nos sustenta. Pai, nós precisamos do Senhor a cada momento, nós precisamos do Senhor a cada manhã. Pai, nós precisamos ter uma palavra, Pai, todos os dias, para que isso seja a força do nosso espírito. Pai, fortalece os nossos corações com a tua presença, com a tua palavra. Pai, receba a nossa
nosso meio e mexe em nossos corações, e mexe em nossos corações, Jesus. Adorado tu és em nosso meio, reunidos estamos aqui para te adorar, ter mais de ti, menos de nós. Senhor, tu és santo, Deus. Eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, andar do teu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu, 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 seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, nós te escolhemos, Senhor, nós escolhemos ser amigos, a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, Senhor, Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, de Pai, e andar ao teu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia, eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. A igreja canta, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Erga a tua voz, eu escolho. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de, mais uma vez, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus,
Eu escolho a Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Nós te adoramos, Senhor. Todo dia o pecado vem, Ele nos chama. Todo dia vem as tentações, elas nos chamam, Senhor Deus Pai. Mas nós tomamos a decisão, Senhor Deus, de buscar a santidade, Senhor. Nós tomamos a decisão de que temos que ser separados, de que temos que ser diferentes, Senhor. Temos que ser, Deus Pai, pessoas que buscam sempre a santidade, estar perto de Ti, parecer mais contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos dê essa força de vontade, Senhor. Nos dê essa convicção, Senhor Deus Pai, de estar sempre mais perto daquilo que o Senhor foi, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Eu louvo o seu nome, Santo, Santo. Louvo o teu nome, o nome que está sobre, o nome que está sobre todo nome. Seu nome está sobre todo nome, Senhor. Toda honra ao teu nome. Honras ao teu. Nós te damos honra, Senhor. Ei. O nome que é maior que todo nome. Eu louvo, eu louvo. Eu louvo o teu nome. Louvo o teu nome. O nome que está sobre todo nome. O nome que está sobre todo nome. Toda honra, toda honra ao teu nome. Honras, honras, honras ao teu nome. O nome que é maior, o nome que é
exaltado. Fala isso. Seja exaltado. Levanta as tuas mãos. Seja exaltado, exaltado. Aqui, Senhor, aqui, Senhor. Seja exaltado. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Seja exaltado. Seja exaltado, exaltado. Aleluia, aleluia. Nós te damos, Senhor, só tu és digno.
nossos testemunhos, não só com as nossas palavras, ou com o nosso cantar, ou com o nosso louvor, Senhor. Te adorar é muito mais que um louvor, Senhor Jesus. Te adorar é muito mais que um louvor, Senhor. Senhor, nós te adoramos. Nós colocamos a nossa vida, Senhor Deus Pai, em adoração a Ti, Jesus. Renunciando, Senhor Deus Pai, tudo aquilo que corrompe, Senhor. Senhor, nos aproxima mais de Ti, Senhor Jesus. Esse é o meu pedido para esse ano, Senhor Deus Pai, que nós possamos estar mais perto de Ti. Que nós possamos estar vigilantes, Deus Pai, que nós possamos estar, Senhor Deus Pai, sempre com os nossos olhos, sempre, Senhor Deus Pai, com a nossa candeia cheia, Senhor Deus Pai, sempre aguardando a hora, Senhor Deus Pai, que o Senhor pode voltar, que o Senhor pode nos buscar, Senhor Jesus, Tu és digno, Tu és santo, Tu és adorado, Tu és exaltado, Senhor. Nós preparamos esse lugar, ministramos a Ti, Senhor Jesus. Pai, permaneça aqui, fique à vontade em nosso meio, fique à vontade, Senhor Deus Pai, nessa casa, fique à vontade, Senhor Deus Pai, nesse lugar, fique à vontade, Senhor Deus Pai, nesse ambiente, oh Jesus, oh Senhor, vontade aqui, Jesus, fale aos nossos corações, Espírito Santo. Nós te adoramos, te entregamos um louvor com toda a simplicidade do nosso coração. Oh Senhor, Tu és santo, Tu és separado, Tu és o Cordeiro, Pai, aquele sem mácula, sem ruga, aquele separado. Oh, para nós, Pai. Tudo é por Ti, Senhor Jesus. Nossa adoração é para Ti, nossa vida é para Ti. Senhor Deus Pai, ajuda-nos a gente gastar, Senhor Deus Pai, nos ajuda a gente gastar a nossa vida contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos aproxima de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Te adoramos, te agradecemos por esses momentos. Amém. Amém, queridos. À vontade, traz seu dízimo, sua oferta. Nós abençoamos as ofertas, os dízimos. Senhor Deus Pai, diante de Ti nós apresentamos, te agradecemos por tudo, as nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus. Amém. As crianças, queridos. Pastor Lucas, por favor. Estenda sua mão para cá, queridos. Obrigado, Deus, por esse tempo, pelo culto, pelos nossos corações, Pai. Que tudo isso que nós declaramos possa ser verdade. Sabe, Pai, minha oração é que essa igreja possa chegar ao nível daquela mulher que pegou aquilo que era mais importante, aquilo que ela tinha de mais precioso e quebrou aos seus pés, porque não tem
aquilo que é mais importante do que a Tua presença, do que estar com o Senhor. Pai, nos leva a esse lugar de intimidade, de proximidade, de entendimento. Queremos abençoar a vida do pastor Lucas, que ele possa, Pai, ser instrumento do Senhor sobre nós, que a unção do Teu Espírito esteja sobre ele, que a palavra, Pai, venha direto aos nossos corações, que possa revolucionar, Pai, o nosso coração, a nossa mente, que possa trazer vida, que possa trazer, Pai, luz, transformação, Pai, que possamos estar alinhados com tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Abençoamos a vida dele, abençoamos o culto das crianças, em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos, a paz, amém? Glória a Deus. Olha só. Por isso que eu gosto de trazer um papel de precaução. Deu pane. Funcionou. Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E eu gostaria muito de compartilhar uma reflexão e que isso possa edificar a sua vida, amém? Por favor, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Gênesis 1, versículo 11. E disse, esse disse foi Deus, tá, querido? Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Para quem que Deus disse para que produzisse ervas? Me ajuda, querido, você vai precisar entrar numa linha de raciocínio comigo. Quero ler de novo. E disse Deus, produza quem? A terra, relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas. Vai para o versículo 12. Versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Eu volto a te perguntar, quem produziu? A terra, amém? Está escrito aqui, ó, a terra, pois, produziu a relva, as ervas, as árvores. Por favor, pula lá para o 24, para nós ganharmos tempo. E disse também Deus, produza, quem produza? A terra de novo, seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos. Pula lá para o 26. Também disse Deus, agora ele não deu uma ordem para a terra. Agora eles falaram entre eles. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Por isso que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o quê? Domínio. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou, pois, o Deus o homem, a sua imagem. Deus os criou, homem e mulher. 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai.
Queridos, acompanha comigo que é importante você entender isso. Deus nunca fez a relva. Você acabou de ler isso, amém? Relva, para quem não sabe, é a grama, o capim. São plantas rasteiras, ok? Em outras versões você vai ler dessa forma e no dicionário também. Deus nunca fez os arbustos, Deus nunca fez as árvores, Deus nunca fez os animais. Deus ordenou que a terra fizesse. É diferente. É bem diferente. E eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio. Porque da mesma forma que Deus ordenou que a terra produzisse, Deus ordenou que o homem dominasse. Essa foi a ordem que Deus deu para o homem. Essa foi a determinação para o homem. Então, terra, vem cá, produza relva, arbustos, árvores. Logo em seguida, terra, produza animais. Logo em seguida, façamos o homem, a nossa imagem. Homem, dominai sobre tudo. Subjugai a terra. Tenha domínio sobre absolutamente tudo que eu criei. Papai do céu criou para você. É mais ou menos isso. Então entenda essa linha de raciocínio, porque é muito importante para a linha de raciocínio que eu quero seguir aqui contigo. Amém? Da mesma forma, querido, que Deus pediu para que a terra produzisse o seu fruto, que eram animais, que eram plantas, conforme o propósito que Deus fez para a terra, assim nós também precisamos produzir os frutos que Deus determinou para nós. Só que os frutos que Deus determinou para a terra, seja, produza sementes, produza plantas, relvas, árvores, produza animais. Agora a determinação que Ele deu para nós, o propósito que Ele deu para nós é: dominai sobre tudo, subjugai a terra. E essa é uma palavra muito forte, que eu preciso que você entenda, e eu quero ler mais uma vez para entrar no seu coração. Vai lá, versículo 12: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, a sua espécie e suas árvores que davam fruto. Versículo 24: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. Versículo 26: façamos o homem a nossa imagem, e tenha ele domínio. Amém? Então, querido, me acompanha nisso, porque nós precisamos cumprir o nosso propósito, cumprir aquilo que Deus determinou para que nós fôssemos feitos. Amém? Amém? Está comigo? Diz amém aí, para eu ficar feliz. Deixa eu ver onde eu estou. Glória a Deus. Deixa eu te explicar. Deus, Ele nos criou para sermos plenos. E a palavra pleno, você encontra ela muitas vezes na Bíblia. Ela tem um significado muito poderoso, muito amplo. Porque ser rico é algo muito miserável. Ser rico é o cara ter apenas dinheiro. E eu conheço inúmeras pessoas que têm tanto dinheiro que são pobres. Ou são tão pobres que só têm dinheiro. Então dinheiro, ele não te completa. A palavra pleno é muito mais ampla do que você ser rico. A palavra pleno é quando nada te falta. Então não te falta amor, não te falta amizade, não te falta saúde, não te falta dinheiro, não te falta nada. Então Deus, Ele nos criou para sermos assim o ápice da sua criação, sabe? Deus, Ele nos criou para sermos felizes. Deus, Ele nos criou para termos vida, e vida em abundância. Não é assim que está escrito na Bíblia?
E se eu começar a falar aqui de tudo que a Bíblia nos promete, você fala assim: uau, Deus te criou para você ter paz, mas não é apenas paz, é paz que excede compreensão humana. E por aí vai. Eu poderia ficar citando aqui um monte de coisas que a Bíblia nos promete. Sabe, Deus, Ele prometeu que faria transbordar os nossos lagares. Você sabe o que significa isso? É você ter a despensa cheia. Deus, Ele diz que Ele tem poder para nos fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabe, isso é sensacional. Porque não é o pastor Murilo que tem isso para você, é Deus. Não foi o seu pai que falou para você que você vai ter paz que excede compreensão humana. Não, foi Deus. Então Deus, Ele planejou para nós coisas absurdamente maravilhosas. Sabe, Deus, Ele te criou para você ser esse ser pleno, para você ter uma vida abundante, para você desfrutar desse paraíso que Ele construiu para nós. Sabe, você já ouviu aqui a historinha de quando um casal planeja ter um filho, ele vai lá e prepara o quartinho, compra fraldinha e ursinho e berço e não sei o que, e está tudo pronto para quando chegar a criança, ela já ter tudo preparado. Assim foi Deus conosco. Deus, Ele planejou primeiro você, o bebezinho querido dele. Então Ele preparou um universo maravilhoso para nós desfrutarmos dessa jornada curta na terra. Para depois que nós desfrutássemos dessa viagem, desse tempo curto, então nós vivêssemos eternamente com o papai. Esse é o plano dele. Esse é o plano dele. Amém? Você está comigo? Então deixa eu te falar, foi isso que Ele planejou, Ele te criou para isso, Ele construiu um mundo maravilhoso para nós, e Ele te deu todas as ferramentas para você viver isso que Ele planejou. Mais do que isso, Ele ficou com medo da gente não entender direito, então Ele fez por escrito. Ele escreveu tudo certinho, o manual, de como é que a gente tinha que fazer para viver aquilo que Ele planejou para a gente, para que nós pudéssemos dominar, para que nós pudéssemos estar numa posição de governo, numa posição de destaque, com uma vida plena, com uma vida abundante, com paz, com saúde, com absolutamente tudo que Ele prometeu. Quer viver tudo isso que eu fiz para você? Então, viva dessa forma, e colocou por escrito, na Bíblia, se você ainda não entendeu. Então, querido, Deus, Ele já entregou todos os recursos que você precisa para ter uma vida plena. Ele não tem que fazer mais nada. Ele já fez. Ele já construiu um mundo maravilhoso, um planeta magnífico, que nenhum pintor, nenhum artista vai conseguir fazer algo tão bonito quanto um pôr do sol. Sabe? Deus preparou para a gente um lugar sensacional. E Deus, Ele tem interesse que a gente desfrute desse jardim, que a gente tenha uma vida plena. E eu estou sendo assim redundante nisso, eu estou batendo nessa tecla porque você precisa entender isso. Essa é a vontade de Deus para você. Esse é o objetivo dele, te criar para ser amigo dele, para ter intimidade, para ter relacionamento e para desfrutar de algo maravilhoso que Ele preparou para você. Não foi por acaso. Então, esse é o plano de Deus. Essa é a forma que Deus deseja que você viva. Então aqui está o título da minha mensagem: a mesa está posta. Deus, Ele nos pôs uma mesa repleta de vida, de abundância, cheia de escolhas para nós fazermos. Nós temos todos os recursos que precisamos para gerar
o que Deus planejou para você. E eu quero que você grave essa palavra, gerar. Porque quando a gente nasce, a gente tem uma caminhada a fazer com Deus. Então, Deus disse: terra, produza sementes, relva. Então, houve uma caminhada para que a terra produzisse a relva, para que depois a terra produzisse os arbustos, para depois as árvores. Houve uma caminhada. Assim é conosco também. Quando Deus determina, fala assim, ó, subjugai a terra. Quando Deus, te dá a ideia de que você esteja por cima, que você esteja em posição de governança, que você tenha absolutamente tudo que a vida pode te dar, você não nasce com isso. Existe uma caminhada a ser feita, que você precisa gerar aquilo que Deus determinou que você gerasse, aquilo que Deus te projetou para que você fosse. Amém? Então, querido, a mesa está posta. Uau! Seu Deus é maravilhoso. Nosso Deus é top demais. Nosso Deus é top demais. Ele produziu tudo isso aqui para a gente. Ele nos deu todos os recursos que nós precisamos para viver essa vida absurda que eu mencionei aqui para você, que a gente poderia ficar horas mencionando. A gente poderia ler Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência, e tem aquele monte de bênção, uma atrás da outra, que as bênçãos nos alcançarão, e estaremos por cabeça e não por cauda, e aonde a gente colocar a planta dos nossos pés será abençoado, e por aí vai. Então esse paraíso maravilhoso chamado terra, Deus fez para você, e Deus te deu todas as ferramentas para você desfrutar da melhor forma possível, ponto. Amém? Seu Deus é top. O grande problema disso tudo é que talvez uma boa parte de nós não esteja vivendo isso. Fala assim, pastor, mas eu não estou entendendo nada, porque a minha vida é só sofrência, minha vida é só pesadelo, minha vida é só desgraça. Sabe qual que é o problema da humanidade? Um dia eu vou brigar com Deus ainda, eu vou falar, Deus, por que você foi inventar de dar livre-arbítrio para a gente? Seria muito melhor se nós fôssemos como a terra, porque a terra fez exatamente o que Deus mandou, ela não tem opção. Até hoje ela está aí, produzindo relva, produzindo arbustos, produzindo árvores, produzindo animais. O problema é que nós, seres humanos, tivemos o acesso ao livre-arbítrio. Então nós somos o único ser da criação de Deus que temos o poder de escolha. Nós somos o único ser que temos a mesa posta à nossa frente, mas Deus falou assim, a decisão é tua, não é mais minha. E a humanidade caminhou para um caminho muito diferente daquilo que Deus tinha para nós. O ser humano deu errado. Pensa num bicho teimoso, num bicho que não aprende. E nós abrimos mão de todas essas maravilhas que Deus projetou para nós, para vivermos o fruto proibido. A gente, diante de uma mesa repleta de bênçãos, a gente escolhe o fruto que não pode. E a gente abre mão de tudo aquilo que Deus tem para nós, de tudo aquilo que Deus projetou. Querido, a gente precisa inverter isso, sabe? Pelo amor de Deus, entenda, escolha certo, escolha os ingredientes da sua mesa, conforme Deus te sugeriu, porque então você consegue fazer o seu caminho prosperar, então você consegue ter a vida plena que Deus projetou para isso. Entenda uma coisa, querido, porque às vezes você acha isso impossível demais. Quando Deus, Ele mandou a terra produzir, deu certo, amém?
A terra produziu exatamente do jeito que Deus ordenou. A terra conseguiu produzir, ela deu conta. Sabe por que ela deu conta? Porque Deus sabe a capacidade da terra. Então coloca isso no teu coração. Deus jamais iria pedir para a terra produzir relva se ela não fosse capaz de produzir relva. Deus jamais pediria para a terra produzir árvores se ela não fosse capaz, se ela não tivesse os ingredientes, se ela não tivesse o potencial para gerar árvores. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Agora vamos tirar a terra, vamos colocar você. O que foi que Deus mandou você fazer mesmo? Dominar, governar. Você é o cara, você é o ápice da criação de Deus, você é a cerejinha do bolo. Tudo isso foi feito para você. Agora, você acha que Deus ia mandar você dominar? Você acha que Deus ia falar para você ter paz que excede compreensão humana? Você acha que Deus ia falar para você ter uma vida e vida em abundância, se você não tivesse potencial para isso? Você dá conta. Você tem todos os ingredientes que precisam para viver tudo o que Deus projetou para você. Você perdeu a oportunidade de dar um amém. Ainda bem que o pastor Murilo está atento. Vou repetir. Você tem potencial e todos os ingredientes que precisam para viver tudo o que Deus tem para você. Amém? Então faça as escolhas certas. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Querido, escolha Deus. Sabe por quê? Porque é isso que te ajuda a gerar tudo aquilo que Deus tem para você. É simples assim. Você pode, você tem total condição de viver o que Deus planejou para você. Mas existe uma mesa posta. Existem as escolhas que nós fazemos, e não é apenas as escolhas. Sabe por quê? Muitas vezes nós somos negligentes. Nós não acreditamos em nós mesmos, nós não acreditamos que Deus tem algo mais para nós. Deixa eu te contar uma experiência pessoal que eu fico pé da vida. O crente, o mundo evangélico, os cristãos, eles criaram ao longo de algumas décadas talvez, um hábito terrível, né? Uma crença, uma ideia de que nós precisamos esperar em Deus, sabe? E essa palavra esperar em Deus me dá 10 tipos de medo. Quando eu vejo alguém falando para mim, eu estou esperando em Deus, chega a me dar tremedeira, porque de fato tem muitas coisas que nós precisamos esperar o tempo de Deus. Por exemplo, Davi, ele foi ungido rei e ele demorou anos para se transformar num rei. Então ele gerou aquilo que Deus tinha para ele, mas levou um tempo. Da mesma forma, Abraão, com o filho da promessa, nós poderíamos dar muitos exemplos. Mas, no tempo que Davi foi ungido rei, ele teve uma caminhada que ele foi se preparando para isso. Uma caminhada longa. Essa é a caminhada que eu estou falando que nós temos que fazer, só que na direção do propósito de Deus, para gerarmos aquilo que Deus tem para nós. Essa é a ideia. Então, querido, às vezes você espera demais em Deus, e não faz, e não age, e não coloca a sua vida de prontidão para aquilo que Deus deseja que você seja. Imagina se a terra se colocasse de joelho, fizesse jejum e oração e ficasse suplicando a Deus para Deus produzir para ela a relva. Deus iria fazer? Não funciona. Por quê? Porque tem algumas coisas que Deus nos orienta, mas somos nós que fazemos. As atitudes, as ações são nossas. Então, quando Deus mandou a terra produzir, a terra produziu. Se a terra ficasse de joelho dobrado pedindo para Deus, Deus manda relva para mim, Deus manda árvores para mim, Deus não mandaria.
Sabe por quê? Porque o que Deus determinou para você fazer, Ele não faz. Simples assim. Então, Deus, querido, Ele já determinou alguma coisa. Ele espera que você tome ações. Ele espera que você pare de ficar suplicando e comece a fazer. Deus não vai fazer para você aquilo que Ele ordenou que você fizesse. É a sua função. Amém? Então é a sua função buscar a Deus, é a sua função fugir do pecado, é a sua função, e nós vamos falar mais aqui de um monte de coisa. Então pare de esperar em Deus e comece a agir, e comece a se comportar como um filho de Deus. Amém? E eu vou te ajudar a trazer isso para uma forma mais prática, mas nós precisamos parar de ser negligentes, de às vezes enterrar o nosso talento. Isso daria outra pregação. Quantas e quantas vezes você tem um potencial para ser uma pessoa melhor do que você é, mas você não faz por preguiça, por negligência. Você sabe o que é isso? É enterrar o teu talento. Servo mau e negligente. Então, se você pode ser um pai melhor do que é, você está sendo negligente. Se você pode ser um funcionário melhor do que é, você está sendo negligente. Se você pode ser um empresário maior do que é, você está sendo negligente. Nós precisamos buscar o máximo que Deus permite que a gente possa ser. A gente precisa buscar ser a melhor pessoa, a gente precisa buscar ter o maior crescimento possível. Por quê? Porque quanto maior for a sua envergadura, mais pessoas você consegue alcançar, mais pessoas você consegue ajudar. Então não seja negligente com você mesmo. Nós precisamos crescer em todas as áreas da nossa vida. E eu vou repetir pela 10ª vez: Deus já te deu acesso a tudo. Você já tem todos os ingredientes. Deus, Ele ordenou para você: dominai, subjugai. Isso significa ter o governo da sua própria vida. Isso significa crescer de todas as formas para gerar aquilo que Deus tem para você. E talvez, querido, você acreditou numa mentira que colocaram no seu coração, que você não é capaz. Quantas e quantas pessoas a gente não conversa e a pessoa ela tem um sentimento de autocomiseração, ele acha que ele é um coitadinho, que ele não foi feito para crescer, porque que só o Marco que foi feito para crescer. É só o pastor Murilo que foi feito para ser abençoado. A minha vidinha é assim mesmo, eu nasci para ficar aqui no meu cantinho, porque eu não sou capaz, porque a minha família não é de tradição, e eu não tenho condição de crescer. Querido, isso é mentira do capeta. Não deixe o demônio colocar isso no seu coração. Não deixa o demônio colocar isso no seu coração, e eu quero compartilhar um estudo incrível para te provar isso. Tá bom? É um estudo real, tá? Que eu li alguns dias atrás, é muito interessante. É de Lewis Terman, é um psicólogo, né, de as décadas atrás, e ele fez um estudo com 250 mil crianças, tá bom? Esse psicólogo, ele é famosíssimo, se você pesquisar o nome dele, vão ter milhares de publicações, mas essa publicação me chamou a atenção, e eu li ela rapidinho, o resumo dela. Basicamente é o seguinte: ele estudou, avaliou 250 mil crianças, e ele queria selecionar entre essas crianças as que fossem geniais. Através de um teste de QI, ele identificou as que tinham QI acima de 140, são gênios, são pessoas altamente capacitadas, o superdotado da vida, ok? Desses 250 mil, ele separou 1.470. De 250 mil, 1.470 crianças tinham QI acima de 140. E elas foram acompanhadas ao longo de todo o crescimento na escola americana. Acompanhada por toda a equipe desse psicólogo famoso, dando acesso, porque eles acreditavam que essas crianças geniais tinham potencial para trazer resultados extraordinários.
No fim do processo, algumas décadas depois, quando as crianças se tornaram adultas, né, eles foram avaliar os resultados. E o resultado é que 20% dessas 1.470 crianças superdotadas tornaram-se pessoas de uma classe alta, pessoas ricas. 60% vivia uma vida comum dos padrões americanos. E mais 20% tornaram-se pobres. Isso é muito semelhante aos números de todo o país, aos números do restante das 250 mil crianças. Portanto, o estudo revelou, ele comprovou que a inteligência, a alta capacidade por si só, ela poucas vezes gera um resultado melhor do que o da grande maioria das pessoas. Então, querido, se você acha que você não tem inteligência suficiente para crescer, esse estudo acaba de derrubar isso por terra. Crianças superdotadas tiveram praticamente nenhum diferencial em relação a crianças comuns. Isso não é super interessante? A inteligência por si só não refletiu em resultado ao longo da vida. Ainda nessa linha de raciocínio, um outro estudo, na verdade não é um estudo, é um dado econômico. O número de bilionários no mundo cresceu muito, mas o número que me chamou a atenção é que 85% dos bilionários do mundo hoje construíram sua própria fortuna, não veio de herança. Foram pessoas que vieram do zero e construíram o seu império. Eu não estou aqui para falar de dinheiro, eu estou aqui para falar de capacidade de crescer. O que eu estou querendo te mostrar é que não importa se a tua origem é ruim, não importa a sua genética, não importa a sua educação, não importa de onde você veio, não importa o seu sobrenome. Se você quiser crescer em todas as áreas da sua vida, você tem todos os ingredientes necessários para isso. E esses números comprovam totalmente isso. Nós podemos definitivamente concluir que o que gera resultado não é a sua inteligência, não é o seu sobrenome, não é a família de onde você veio, não é a educação que você teve, são as suas escolhas. As suas escolhas são as únicas responsáveis pelo seu crescimento, pelo seu propósito, ou não. Então não tem desculpinha, não tem mimimi, porque eu sou pobre, porque eu vim da vila, Jesus veio de Nazaré. Então não tem desculpa, nós podemos fazer, a única coisa que importa de fato são as nossas escolhas. E se as suas escolhas estiverem alinhadas com o que Deus propôs, com o que Deus escreveu no livrinho, para não correr risco de você errar, sabe o que vai acontecer? Você vai ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. É simples assim. Se você tomar o cuidado de não pisar nem para a direita, nem para a esquerda, e seguir nesse caminho, meditar nele dia e noite, fazer tudo quanto está escrito, então farás prosperar o seu caminho. Olha só, Deus não disse prosperarei o seu caminho. Olha o que Deus disse para Josué: se você não pisar nem para a direita e fazer tudo certinho do jeito que está escrito na Bíblia, então você mesmo farás prosperar o seu caminho. A chave está na sua mão, a mesa está posta. Você tem total condição de fazer prosperar o seu caminho. E como eu disse, a sua inteligência, a sua capacidade genética, ela pouco importa, ou nada importa. O que realmente importa, querido, sabe o que é?
os resultados a longo prazo na vida das pessoas, o que importa é Deus. Deus abre portas, Deus capacita. E eu quero trazer um exemplo aqui que é fantástico. Atos 3:11, por favor. Meu Deus do céu, 8h35 já? Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. Deixa eu te colocar no contexto aqui, por favor. Aqui, querido, é os Atos dos Apóstolos. Jesus já foi para o céu, e daí Pedro vai lá, encontra um coxo e fala assim: ó, o que, né, eu não tenho prata nem ouro, que eu tenho te dou, levanta e anda. E daí todo mundo viu o coxo andando. Esse é o momento, tá bom? Então, apegando-se a ele, é o coxo apegando-se a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Continua. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que fitais os olhos em nós, como se fosse pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Vai passando. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Pode ir. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pedisse que vos concedestes um homicida. Vai. Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Até aí tá bom. Até aí tá bom. O texto é maravilhoso. Deixa eu te explicar uma coisa. Pedro, ele está no pórtico de Salomão, falando, sabe para quem? Para os fariseus que mataram Jesus. Jesus acabou de ser morto, crucificado por esses caras aí. Daí Pedro vai lá, pega o coxo e fala assim: ó, tá vendo esse coxo aqui? Eles perguntaram para Pedro: você está fazendo isso no nome de quem, Pedro? Eu estou fazendo isso no nome de Jesus, aquele que vocês mataram. Vamos continuar? Passo 17. E agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Querido, Pedrão está tacando o dedo na cara do fariseu. Os fariseus, eles mataram Jesus. Amém? Foi isso que aconteceu? E daí Pedro vai lá, logo após Jesus morrer, pega o coxo e fala assim: ó, tá vendo esse aqui? Esse aqui era aquele cara que estava coxo. Vocês estão falando em nome de quem que eu fiz isso? Eu fiz em nome de Jesus, que vocês mataram. Mataram por ignorância. Então, arrependam-se e vem para o lado de cá. Vem aceitar Jesus. Esse mesmo Pedro acabou de fazer aquele discurso que converteu 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram batizadas e todos falavam assim: uau, o que está acontecendo? Agora, eu quero te perguntar o seguinte: cadê aquele Pedro que alguns dias atrás se acovardou diante de uma menininha que falou assim: ó, ele estava seguindo Jesus também, Daí diz a Bíblia que ele praguejou, falou assim: ó, eu não estava não, eu nem conheço Jesus. E negou Jesus 3 vezes. Amém? O que aconteceu com aquele cara que se acovardou na frente de uma menininha sozinho, que agora ele virou um gigante,
que faz um discurso e 3.000 pessoas são salvas? O que aconteceu com aquele ogro? O que aconteceu com aquele cara iletrado, segundo os fariseus, que agora faz um discurso brilhante, que todo mundo se converte? O que aconteceu com aquele medo que ele tinha, que agora se transformou em ousadia, que entra na frente de quem matou Jesus e fala assim: ei, vocês que mataram Jesus, o Filho de Deus, arrependam-se, porque eu estou fazendo esse milagre no nome de Jesus. Você entende? Sabe por que isso aconteceu, querido? Atos 4:8, por favor. Está aí? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E aqui começa outro discurso daqueles que eu não vou ler para a gente ganhar tempo. O que transformou a capacidade de Pedro, a ousadia de Pedro, o discurso de Pedro, é essa resposta. É porque ele estava cheio do Espírito Santo. E a Bíblia está cheia de exemplo. Eu gosto muito de Bezalel. Deus vai lá e fala assim: Moisés, o templo vai ser desse jeito, mas você dá para Bezalel, porque eu vou capacitá-lo para fazer. Você quer capacidade? Pede para Deus. Você quer ousadia? Pede para Deus. Você quer inteligência? Pede para Deus. A Bíblia fala que a sabedoria vem de Deus. É Deus que pode te dar sabedoria. Então, querido, Pedrão, ele estava cheio do Espírito Santo. Quer ser capacitado? Enchei-vos. É essa a dica. Amém? E deixa eu te lembrar, Deus, Ele não apenas capacita, Ele abre portas. Ele te ajuda a fazer você crescer em todas as áreas. Sabe aquela coisa de vento em popa? Sabe aquela coisa de sorte, de bênçãos? Sabe, quando Isaac abria poço, vinha água. Era só ele que acertava o lugar da água, meu Deus do céu. É muita sorte. Sorte. Então, querido, cola em Deus que você brilha. A mesa está posta. Deus te deu todo o acesso que você precisa para ter uma vida plena, feliz e para passar a eternidade com Ele. Basta fazer as escolhas certas, basta agir, sabe? Desperte tu que dormes. Comece a fazer as coisas certas, comece a andar no caminho certo, porque você tem acesso para gerar. Lembra da palavra? Gerar. Quando a gente nasce, a gente não gera nada. A gente tem uma caminhada para gerar as coisas que Deus planejou para nós. E agora eu quero trazer para a prática algumas coisas que nós precisamos, né? Eu quero te ajudar, na verdade, a pensar em algumas tarefas práticas para nós gerarmos aquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu vou dividir a nossa vida, dar alguns exemplos em áreas, para que você reflita sobre cada uma delas, para que você faça aquela autoavaliação, para que você possa produzir e gerar o melhor de Deus para a sua vida. Assim como nós não conseguimos, por exemplo, numa empresa, olhar para a empresa como um todo e tentar encontrar o que está ruim, na nossa vida nós também não conseguimos. Então, qual que é a minha sugestão para você? Reparta a sua vida em áreas, em várias áreas, e reflita sobre cada uma delas. Quanto mais áreas você dividir e refletir, melhor. Então eu vou começar pela primeira coisa que Deus te deu, que foi seu Espírito. Essa foi a primeira coisa que Deus te deu para você governar. Foi o seu Espírito. Entenda uma coisa, pelo amor de Deus, não deixe isso nunca sair do seu coração. Você é um ser eterno, que habita num corpo por um período muito curto, para curtir uma jornada sobre a terra. Amém? Você entendeu isso? Você não é um corpo que possui um espírito. Você é um espírito que está habitando temporariamente num corpo. Você é um ser eterno.
Então o que mais importa, meu Deus do céu, gente, tem que ser muito burro para não entender isso. Se você é um ser eterno, o que mais importa é o seu espírito. Você precisa cuidar do seu espírito. Esse é o primeiro item que você precisa governar com toda a atenção do mundo, para não correr o risco de você passar a eternidade do lado de lá. Amém? Então, a primeira coisa que Deus te deu para você governar foi o seu espírito. Então, querido, tenha intimidade com Deus. Busque conversar com Deus todo dia. Busque aprender a entrar na presença de Deus, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Seja esse cara. Amém? Então essa é uma área da sua vida que você precisa avaliar. Você precisa crescer. Como é que você está cuidando do seu espírito? Como que você está governando o seu espírito? Então dê uma nota para você mesmo e avalie essa área da sua vida. Quer ver outra área da sua vida? Outra coisa que Deus te deu foi seu corpo. É outra coisa que você precisa governar. Domine sobre o seu corpo. Emagreça. Seja forte, seja preparado, seja saudável. Coma a comida certa. Você precisa ter domínio próprio de falar não para o sorvete todo dia, de falar não para a pizza, sabe? Ei, deixa eu apelar um pouquinho para fazer você levar isso a sério. O seu corpo é templo do Espírito, amém? Deus trouxe um monte de castigo para aqueles que profanaram o templo. Então, quando você está relaxando com o seu corpo, você está profanando o templo. Se você quer se matar, Deus vai permitir, querido. Então, se você é um gordo sedentário, cria vergonha na cara. Domine sobre o seu corpo. Governe o seu corpo. Você precisa comer bem e fazer exercício. Simples assim. Você precisa ser mais forte do que a tentação de uma pizza. Sabe? Avalie. Essa é outra área da sua vida importante. Não morra antes da hora. Você já viu um gordo sedentário viver muito? Então não morra antes do tempo que Deus planejou para você. O sorvete todo dia não vai te matar semana que vem, mas vai encurtar a sua vida. Vai te trazer muitas consequências. Então, acorda, tu que dormes. Amém? Quer ver outra coisa? Família. Como é que você está cuidando da sua família? Como é que você tem se esforçado, você tem focado? Família é projeto de Deus. É o núcleo que Deus preparou para nós. Cuide da sua família. Como você tem sido como pai ou mãe? Você tem sido um bom pai? Será que você não poderia ser melhor do que você é? Como você tem sido como filho? Você tem honrado seus pais como deveria? Ou você tem sido negligente? Você é um bom filho? Avalie-se a si mesmo. Você é um bom marido? Uma boa esposa? Você é um bom empregado? Você honra o seu patrão? Você trabalha como se fosse para Deus e não para homens, como diz a Bíblia? Porque se você trabalhar como se fosse para Deus, Deus te honra. Assim diz a Bíblia. Você tem sido um bom patrão? Você tem tratado com amor e respeito aqueles que respondem para você? Vai dividindo aí as áreas da sua vida. E eu te sugiro colocar num papel e dar notas. Eu como pai, minha nota é 3. Por quê? Porque eu poderia ser um pai melhor e você escreve por quê. Como tem sido a sua vida financeira? Você é organizado? Te sobra dinheiro para investir no final do mês? Se não sobra, você está fazendo tudo errado. Simples assim. Você é dizimista? Se não é, você está com uma mesa posta
escolhendo os frutos errados. E você não vai viver aquilo que Deus tem para você por escolhas tuas. Eita, livre-arbítrio que acabou com a vida de todo mundo. Escolha certa. Você tem a opção. A mesa está posta. Faça uma reflexão, querido. Isso é muito importante. Faça uma reflexão, divida as áreas da sua vida, coloca no papel, escreve à mão. Tudo que você precisa fazer para melhorar e para se tornar alguém melhor do que você é e gerar os frutos que Deus pediu para você gerar. Aquilo que Deus determinou para você viver. E não tenha pressa, viva o processo. Viva o processo, porque quando você faz aquilo que Deus pediu, dá certo. Sabe, a receita, ela está pronta. E eu como pastor, vivendo nesse mundo de igreja há muito tempo, eu tenho assistido de camarote muitas vidas. Então é como se fosse uma novela. E a gente vê pessoas que começam a fazer tudo certinho, e a gente vê a transformação na vida dessas pessoas. Eu tenho vários casos aqui, eu não quero mencionar nomes, mas você começa a ver uma mudança na família, no trabalho, em absolutamente tudo, Deus colocando a mão e abençoando. E da mesma forma, a gente assiste de camarote pessoas que começam a fazer escolhas ruins, e a vida começa a desandar, a vida começa a desabar, e parece que a pessoa está num poço de lama, e você está falando, cara, pelo amor de Deus, sai dessa lama, mexa-se para você sair desse lugar, mas a pessoa não sai. São escolhas, e não precisa ser muito inteligente para saber o futuro, o destino dessas pessoas que começam a gerar frutos ruins, sabe? Eu não preciso ser um profeta para imaginar o destino da vida profissional daquela pessoa que nunca honrou o patrão, daquela pessoa que só dá nó, daquela pessoa que fica tentando enganar e que não leva o trabalho com seriedade, que não tenta ser melhor do que é. Eu não preciso ser inteligente para saber que a vida profissional daquela pessoa é curta, sabe? Eu não preciso ser muito inteligente para saber onde vai parar a vida do alcoólatra, do cara que sai todo dia para beber depois do trabalho. Qualquer um aqui consegue identificar que o destino dele não é grande coisa. Eu não preciso ser muito inteligente para saber o destino do gordo sedentário. Sabe, é duro de ouvir, mas é a realidade. Não precisa ser inteligente para saber que uma coisa ruim está por vir. Eu não preciso ser muito inteligente para saber que a vida daquela mãe que trocou os filhos pelas colegas de balada vai dar ruim. Você percebe que assim, são coisas óbvias? Você não precisa ser inteligente para saber que aquele casal que vive brigando, que vive adulterando, que a família vai dar ruim. O prazo é curto, sabe? Aquela pessoa que fica financiando um carro novo, que o dinheirinho que ele tinha para investir, ele compra bolsa, sapato, roupa de marca, troca o carro, e não poupa nada, só faz dívida, financia. Eu não preciso ser inteligente para saber que aquele não vai ser rico, aquele vai ficar na miséria para sempre. São escolhas. A mesa está posta, e o fruto proibido continua na mesa, e a humanidade continua comendo fruto que não pode. Passaram-se 6.000 anos e a gente não aprende. A gente não, existem exceções. Eu quero que seja você. Amém? Então, querido, eu estou terminando. Eu queria chamar a equipe de louvor. Eu pedi para eles tocarem aquela música. Eu gostaria que tocassem mais uma vez. As nossas escolhas, elas vão definir os nossos frutos. Se nós vamos dominar a terra ou não, vai depender só de você, amém? Então, avalie a sua vida, separe
as várias áreas da sua vida e repense as suas escolhas, e não só as suas escolhas, mas as suas negligências, aquilo que você tem deixado de fazer que você poderia, porque isso é tão importante quanto as suas escolhas. A honra que você vai dar para o seu pai, a honra que você deixa de dar para ele, é uma negligência. Então, avalie não apenas as suas escolhas, mas também as suas negligências, para que você não enterre o seu talento, para que você não impeça o agir de Deus para você gerar aquilo que você foi feito para gerar. Amém? Fica de pé. Eu gostaria que você cantasse essa canção. Eu gostaria de fazer mais uma oração contigo, e logo em seguida a equipe toca mais uma vez essa música. Amém, Raço? Deus amado, Pai bondoso, eu quero em nome de Jesus abençoar, Deus, cada vida aqui presente, cada família aqui representada, que o Senhor, Deus, faça essa mensagem ficar inserida no nosso coração, Deus, gravado na nossa alma, e que o Senhor nos dê, Pai, a sabedoria, Deus, a inteligência, Deus, para entendermos, Deus, para visualizarmos, Deus, as escolhas que o Senhor tem para nós, Pai. Nós queremos dedicar nossa vida a Ti, nossa família a Ti, tudo que temos, tudo que somos, Pai, e Te pedimos, Deus, interfere, Pai, interfere nas nossas vidas, Deus, toma conta, Deus, governe sobre nós, Pai, nos ensine, Deus, a enxergarmos, Deus, as decisões que o Senhor gostaria que nós tomássemos, Pai. Nós Te louvamos, Te adoramos, Tu és a nossa majestade santa, Deus, nós Te amamos e somos Teus, em nome de Jesus, Pai, amém. Senhor, eu nasci pra Te chamar de Deus, eu nasci pra Te chamar de Pai, e andar do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu, eu sou abençoado, sou vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra Te chamar de amor, eu nasci pra Te chamar de Pai, e andar do Teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu, eu sou abençoado, sou vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações,
me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho a Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. A igreja canta, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho a Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia, Deus. Deus, eu quero confirmar tudo isso, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para que as nossas escolhas sejam alinhadas com o Teu coração, com a Tua vontade, Pai. É o desejo de todo pastor, eu sei que é o desejo do Senhor, Pai. Então, a começar em mim, sobre uma mesa que o Senhor nos coloca a todo tempo, a todo dia, toda semana, Pai, que nós possamos ter temor do Senhor, que nós possamos ter sabedoria, que nós possamos amar, e por esse amor, ó Pai, tomar as decisões certas, assim como Daniel estava com a mesa posta e ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, que a gente possa ter esse firme propósito de não se contaminar com as iguarias desse mundo, Pai, sabendo que aquilo que o Senhor nos oferece, que aquilo que é a Tua presença, que aquilo que é a mesa que o Senhor tem para nós, Pai, é muito melhor daquilo que o mundo nos oferece. Deus, ajude a nós tomarmos as decisões corretas, para que a gente, acima de tudo, acima de ter uma vida feliz, a gente possa ter a Tua presença em nós. Pai, que isso seja a realidade do nosso coração, da nossa igreja. Que o Senhor abençoe cada vida, que o Senhor traga esse temor, que essa reflexão possa trazer conserto, possa trazer mudanças, possa trazer novas atitudes nesse começo de ano, e que o nosso 2024 possa ser diferente, Pai, do nosso 2023, que o nosso 2024 possa ser com metas novas, possa ser com caminhadas novas, possa ser com cardápios novos, ó Pai, com escolhas novas. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que essa palavra possa estar firme no seu coração, no meu. Que amanhã você possa se matricular na academia. Você possa evitar todas as partes que atrapalham a tua caminhada. E que a gente possa viver, não simplesmente escutar, falar, uau, que legal, que palavra. Não, a palavra é boa quando produz transformação na segunda-feira, na terça, na quarta, e é esse o meu desejo, amém? Sábado nós temos cultos jovens, domingo nós temos um culto, 19 horas, eu te espero aqui. Eu sei que Deus vai continuar a ministrar aos nossos corações, amém? Pai, muito obrigado, Deus, pelas nossas vidas, pela palavra, pelo culto. Entregamos nosso final de semana e nós precisamos só de uma coisa, é o Teu Espírito Santo incomodando o nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa mudar conforme o Teu querer. Pai, não nos deixa, Pai, estar acomodados, que Teu Espírito Santo realmente incomode a cada um, Pai, nas áreas que precisam ser transformadas, porque a Tua palavra fala que o Pai mostra, que o Pai repreende o Filho que ama, e eu sei que isso é amor do Senhor sobre nós, porque o Senhor nos quer pertinho do Senhor, Pai, o Senhor nos ama, e o Senhor tem propósitos para as nossas vidas. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, e que nós tenhamos um final de semana incrível, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, querido, vai nessa força, em nome de Jesus, até sábado e domingo, em nome de Jesus.